Quer dizer, o Senado aprovou esse PLP 1472, que cria essa conta de estabilização e que, na verdade, é um fundo de estabilização que pode ou não, a gente tem que observar o seguinte, que pode ou não ser acionado pelo governo. Ontem, logo depois da aprovação, aliás, ao longo do dia, o ministro Paulo Guedes disse, olha, isso é um recurso que o governo tem, que vai, dependendo do tamanho da extensão da guerra, do preço do barril do petróleo, não é? Da evolução das contas públicas, se tiver recursos, se tiver espaço dentro do teto de gastos. Então tem um monte de Cs aí. Eu sinceramente, olha, vou fazer uma aposta aqui, depois vocês me cobrem. Acho que o governo não vai acionar esse dispositivo do projeto aí, da criação dessa conta especial, desse colchão de amortecimento, esse fundo de estabilização, dá um nome, essa conta de estabilização, né? O que realmente acho que vai ser implementado, e aí é uma transição para os estados, isso é outra observação para ser feita. Quer dizer, o senador Jean Paul Prats, ele mudou o projeto que veio da Câmara, né? E por isso que foi aprovado na madrugada pela Câmara. Por quê? Porque ele dá opção para os governadores. Houve uma chiadeira dos governadores, né? Então a transição para essa chamada monofasia, né, para a cobrança na origem, o Cláudio já explicou antes, eu estava assistindo aqui, quer dizer, então você vai cobrar lá na refinaria uma vez só, vai evitar o efeito cascata, né? É a cobrança ad rem significa sobre o litro. Então não é mais, o imposto, na verdade, não vai capturar a oscilação do preço na bomba do combustível, né? Então, é um preço fixado pelo CONFAZ, por unanimidade. Vamos explicar: o CONFAZ é a reunião dos secretários de Fazenda dos estados e do Distrito Federal. Significa que os governos, os governadores, vão ter essa prerrogativa, mas vão fixar por um período determinado, né, a cobrança pelo litro, e aí você vai ter uma certa estabilização. Só que cá entre nós, o impacto disso no cálculo do Ministério da Economia é algo, vamos lá, 60 centavos, né? 60 centavos, 70 centavos, esse é no impacto final. Então, como a gente está vendo os ouvintes todos falando aí que o combustível, a gasolina aumentou exatamente isso, quer dizer, aumentou 60, 70 centavos, um pouco mais, um pouco menos, na verdade, se tudo der certo, né, o impacto vai anular esse aumento agora, quer dizer, vai anular ou pelo menos compensar esse aumento. A gente vai acompanhar para ver realmente, tem muita água para andar embaixo dessa ponte, até isso ser devidamente implementado, né? Por isso que eu entendo mais como uma resposta política, né? E outras coisas, cá entre nós, completamente demagógica, né? Essa ideia de criar o auxílio gasolina, 3 bilhões de reais, então dá 300 reais para o motorista de aplicativo, motorista... Quer dizer, é claro, ninguém está aqui criticando ou desconsiderando o problema dos motoristas, né? Mas não é assim que se corrige esse problema, né? Fazendo literalmente esmola em período eleitoral de 300 reais. Não é isso acho que não é isso que os profissionais de transporte querem, né? E acho que Até tem, porque o sobre Schiller, esse tem ponto, uma dificuldade prática, né? Assim, a gente já discutiu tantas vezes aqui na Rádio Bandeirantes a dificuldade de se achar um enquadramento legal para quem trabalha como motorista de aplicativo. Alguns países decidiram que é uma profissão que deve ser vista como algo que a gente fala aqui no Brasil, registro em carteira, na Inglaterra foi assim. Em outros países é uma profissão absolutamente desregulamentada. O Brasil achou ali um caminho, não do meio, mas aí um quarto do meio, dando alguma proteção aos motoristas durante a pandemia. Mas como é que você vai dar um auxílio para uma profissão que não exige, não tem relação trabalhista? Qual é a diferença entre o motorista que trabalha 18 horas por dia e daquele que trabalha uma vez por semana no fim de semana para complementar a renda? É quase impossível se fazer essa divisão, né? não, aqui tem muita coisa, né, Thaís? Primeiro, é projeto demagógico, por isso que é demagógico, né? Aprovou, não tem fonte, eu li o projeto, né? Não tem fonte de receita. O governo vai ver se tem dinheiro, se não tem dinheiro, não sabe onde tirar. Então, primeiro tem um drible aí de lei de responsabilidade fiscal, né? Segundo, tem o problema da lei eleitoral. A lei eleitoral proíbe concessão de benefício em ano. Isso, brincando, assim, tem cara de benefício, cheiro de benefício, cor de benefício, né? Então, o próprio governo, que não vai sobrar para o Bruno Bianco, lá da Advocacia Geral da União, né, fazer uma mágica, tentar entender se isso pode, se não pode. O governo, algumas semanas atrás, fez uma consulta à Justiça Eleitoral, teve até uma reunião informal, o presidente do Senado, o presidente da Câmara, o senador Ciro Nogueira, enfim, para consultar se a própria isenção,
de imposto, né, PIS/COFINS, por exemplo, sobre combustível, não significaria benefício, né? E, obviamente, que respondeu, porque não é um teleconsulta, né? Mas o TSE pode julgar eventualmente esse tema mais adiante, então não vai dar consulta nisso agora. Então eu também concordo contigo, isso teria que ser regulamentado dentro do governo, tem que ser normatizado, teria que saber quem é que pode ganhar isso, quem é que não pode ganhar isso. Olha, eu faço outra aposta aqui, dificilmente isso vai acabar acontecendo, tá? Por todas as questões. Acho que a mais grave de todas é essa questão de enquadrar como benefício na lei eleitoral. Sobre essa questão do enquadramento dos motoristas de Uber aqui, eu sou um grande consumidor de aplicativos, etc. Não, existe uma coisa chamada sharing economy, a economia do compartilhamento. Não tem nada que colocar isso na CLT. A CLT é uma lei arcaica, complicada, que é de novo uma mágica, né, uma burocrática, que a Justiça do Trabalho no Brasil insiste. O que tem que dar é liberdade para as pessoas poderem trabalhar, poderem fazer os seus negócios, seus horários, enfim, prestar serviço. Eu me lembro que há 6, 7 anos atrás, como a gente discutia, né? Como é que pode? Vai ter aplicativo funcionando, a prefeitura não vai ter o carimbo, não vai regular esse modelo todo. Hoje em dia você tem milhares de pessoas trabalhando, você tem mais competitividade de preço, não é? Muita gente complementando ou tendo como renda principal esse serviço. Tem problema, quer dizer, então acho que eu tinha um grande amigo meu que dizia uma frase, Thaís: não conserte o que não está estragado. Então, acho que é isso. Esse é o Ou, ponto. para que colocar no meu colo um abacaxi que não é meu, né, Schiller? Isso a gente usa bastante em Exatamente. gestão também. Ô, Schiller, para terminar aqui a sua coluna política nesta sexta-feira, a semana olhando para trás, teve uma desistência, que foi a do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que disse que não vai mais ser candidato à presidência da República, uma candidatura sobre a qual pairavam todas as dúvidas do mundo no mundo político, né, Schiller? Olha, deixou de ser sem nunca ter sido, né? Porque o senador Rodrigo Pacheco nunca disse que era candidato, nunca fez um gesto de candidato, nunca fez movimento de campanha, não fez nada, né? Ele só. Isso é um pouco a estratégia do Gilberto Kassab, do PSD, ou seja, se colocar na disputa, o famoso balão de ensaio. Como você tem agora a pré-campanha eleitoral, partido que não tem que está fora do jogo, né? Então é importante ter uma candidatura, daí gera uma mídia, gera um ponto de negociação, gera um ponto de tensionamento. É como você botar um produto no mercado, as empresas fazem muito isso, né? Botam uma espécie de balão de ensaio de produto para ver se cola. Se o Rodrigo Pacheco, nas sondagens, tivesse ido a 5%, 4%, 6%, eu acho que ele era candidato, né? O problema é que não vai, né? A terceira via tem um grave problema. O que está acontecendo? Vamos lá, vamos ser bem claros nessa sexta-feira aqui, chuvosa, pelo menos até há pouco em São Paulo. O que está acontecendo na campanha eleitoral é que o presidente Bolsonaro vem recuperando posições. Lembrando, a Paraná Pesquisa confirmou essa semana, várias pesquisas, nosso parceiro Data Poder aqui vem confirmando isso. Você tem uma diferença hoje, 8, 9 pontos entre o Lula e o Bolsonaro, né? Então o Bolsonaro vem crescendo, essa que é a realidade. Eu lembro que a gente já falava aqui há 60 dias, não, tem 20, 23, 25%, havia pesquisas que davam diferença. Não, diferença real em várias pesquisas mensuradas hoje é abaixo de 10 pontos, né? Isso encurta o espaço da terceira via. Então você tem o Sérgio Moro estagnado, o Ciro Gomes estagnado, o João Dória estagnado, né? E aí surge a grande incógnita. As conversas, várias rodas aí, tentando entender esse processo. O Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, está lá nos Estados Unidos, acenando que pode vir, né? Acho que vai encurtando o espaço para que ele seja candidato à reeleição lá no Rio Grande do Sul. No ambiente político gaúcho, pegou muito mal a ideia do Eduardo Leite ser candidato à reeleição, por uma razão muito simples, porque ele fez todo o programa de reformas e teve um amplo apoio dos partidos, na Assembleia, etc., com a promessa de que não seria candidato. E o MDB do Rio Grande do Sul tem candidatura e quer o governo, e apoiou as reformas do Eduardo Leite com base nessa promessa. Então, é complicada a situação lá no Rio Grande do Sul do Eduardo Leite, quer dizer, até porque ele fez a carreira política dele dizendo que não era, que era contra a reeleição, né? Ele tem 36 anos, quer dizer, uma candidatura presidencial, ele se torna um nome conhecido nacionalmente. A gente diz no mundo político que campanha majoritária não tem derrotados. Porque o Eduardo Leite, por exemplo, ele é muito conhecido no Rio Grande do Sul, no sul do Brasil, até em alguns setores aqui no centro-sul, mas no Nordeste ele é pouco conhecido, quer dizer, nacionalmente. Então, para ele, aos 36 anos, uma boa hipótese essa candidatura, tá? Então, eu acho que tem uma boa probabilidade
que isso aconteça. E é do interesse do PSD, porque o PSD, a estratégia, por um xadrez político do PSD, o cálculo é o seguinte, olha, se o Eduardo Leite for bem, for a segundo turno, eventualmente se tornar um candidato competitivo, ótimo, né? Temos chance de ganhar a presidência, temos chance de virar esse jogo, enfim. Agora, se não for bem, ou pelo menos fizer uma votação razoável, tem uma boa condição de negociar no segundo turno. Né? Então, quer dizer, não tem ninguém que perde com esse jogo aí, e eu acho que é uma boa probabilidade que isso aconteça nas próximas semanas. Fernando Schiller, cientista político, nosso colunista aqui na Rádio Bandeirantes, volta semana que vem. Bom fim de semana, Schiller. Bom fim de semana, grande abraço. Rede Bandeirantes de Rádio. Sou experiente, mas também moderno. Sou inovação, ação. Sou nacional e sou fundamental. Sou forte, serviços e o melhor custo-benefício. Sou parceria e credibilidade. Sou a sua tranquilidade. Souza Lima, uma empresa líder.